Este é o seu programa, A Bíblia Responde. E nós vamos meditar na palavra de Deus neste momento, no livro do profeta Daniel. É o capítulo 1 e o versículo 8, que nos diz o seguinte: E Daniel propôs no seu coração de não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Que mensagem preciosa! E eu quero dedicar esta palavra à nossa juventude, a estes jovens queridos que conhecem ao Senhor, que servem a Deus em novidade de vida. A história deste moço praticamente começa ainda no aconchego da sua família, da sua casa, da sua nação. Daniel, na altura deste acontecimento, ele estava aproximadamente com 12 a 14 anos, quando ele foi levado para o cativeiro da Babilônia. Moço criado nos padrões judaicos da época, no sistema patriarcal, e com toda certeza, era um regime em que a voz máxima era do pai e que os filhos viviam cercados por aquela obediência. E com toda certeza, a exigência da família judaica de temor a Deus, de respeito a Deus, de leitura bíblica, de ler o Torá, ler o Antigo Testamento, ir praticamente ao templo, para muitos jovens aquilo parecia até mesmo uma coisa chata, porque a nossa juventude, ela gosta de expandir os seus sentimentos, ela gosta de extravasar praticamente as suas ações. O jovem normalmente gosta de aventuras, ele tem prazer nisso, a sua energia, ela pede, ela solicita. E viver muitas vezes dentro de um lar, onde a disciplina e a obediência são fatores preponderantes, muitos moços, muitas vezes obedecem o papai, obedecem a mamãe, simplesmente porque tem que obedecer. Caso contrário, vai ser disciplinado, vai passar por um castigo, até que aprenda a obedecer. E nós encontramos aqui neste episódio, quando a nação de Israel ela foi tomada de assalto por Nabucodonosor da Babilônia. E na primeira leva de cativos, quando Nabucodonosor ele vai levando os judeus para o cativeiro, nos diz a Bíblia Sagrada que ele escolheu pessoas nobres, pessoas que tinham estudos, pessoas que tinham um ofício na vida, aquelas pessoas de elite. Para que levar pessoas analfabetas, pessoas sem nenhuma estrutura educacional? Para quê? Trabalho na sua nação? Não, ele procurou selecionar aqueles que tinham sangue real, meninos cultos, pessoas que podiam perfeitamente contribuir para o crescimento do grande império da Babilônia. E é justamente nesta primeira leva de cativos que Daniel é levado, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidênego. E quando esses moços são levados para o cativeiro, agora longe do convívio da sua nação e da sua família, longe do papai e da mamãe, que naturalmente faziam aquela força para que eles permanecessem dentro de casa. E agora, estes jovens estão longe de casa, estão distantes da família, não existe aquele patrulhamento, não tem ninguém por perto para dizer o que deve fazer, o que não deve.
E muitos deles nessa hora diziam assim: oba, chegou a minha grande oportunidade. Agora longe do papai, longe da mamãe, longe daquela vizinhança, longe da igreja, num lugar distante, eu vou poder extravasar os meus pensamentos, a minha força, a minha energia. Mas não foi isso que Daniel fez. Daniel, quando chegou na Babilônia, a primeira coisa que ele fez, segundo aqui o versículo 8 do capítulo 1, foi dizer, diz a Bíblia, que ele propôs, que ele colocou no seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele colocou no coração de não se contaminar. Ninguém pode fazer você pecar a partir do momento em que você disser: eu não quero pecar. Na hora que você fecha a porta do seu coração para o pecado, não tem demônio que obrigue você a pecar, não tem inferno que obrigue você a fazer o que é errado. E foi justamente o que Daniel fez. Ele colocou no seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele podia perfeitamente participar daquele banquete. Aquele rapaz que sempre ouviu falar de uma carne de porco assada que era deliciosa, de um vinho que era precioso, ele sempre ouviu falar dos grandes banquetes da Babilônia, dos bacanais. Ele podia entrar de uma vez nessa situação, mas ele propôs no seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Prezado jovem, amigo, você que tem sido criado no lar evangélico, você que tem tido a sua formação cristã dentro de uma igreja que prima por um padrão de santidade e de pureza, você que naturalmente obedece ao seu pai e sua mãe, porque acham simplesmente que é o seu pai e sua mãe, mas vai chegar o dia em que eles não estarão por perto. Vai chegar a hora em que você vai ter que caminhar com seus próprios pés. Vai chegar a hora que você vai ter que enfrentar aquela faculdade ou aquele emprego fora do seu país, em outra nação, que está com a porta do mundo escancarada. Mas faça nesse momento como Daniel, que colocou no seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Você pode ir para onde você estiver, você pode se esconder da presença do pai, você pode se esconder da presença da mãe, você pode sair do convívio da sua igreja, mas uma coisa eu te digo nesse momento: o Espírito Santo habita na sua vida, ele está no seu coração, e é em respeito a ele que você vai colocar no seu coração de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Você já tem um padrão de vida espiritual elevado. Você tem crescido naturalmente na vida espiritual e na presença de Deus. Você sabe o valor que você tem para Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou você de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor que te alcançou, este amor que te preserva, é este amor que vai te levar ao céu, é este amor que quer você bem pertinho de Deus, no trono da sua glória. Mas as oportunidades vão surgir, as ofertas vão aparecer, as propostas estão em todos os lugares. É na escola, é aquele coleguinha que te oferece um trago de cigarro ou uma picada de entorpecente. É aquele outro que na esquina vai te oferecer um trago da maconha. É aquele que vai querer dar uma picada de um LSD. Em todos os lugares você vai ter propostas indecorosas, como Daniel também teve. Mas uma coisa ele fez, diz a Bíblia, que ele propôs no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. É isso que você deve fazer nesse momento. Não se deixe levar, não se deixe contaminar. Você tem um preço muito alto, Jesus te ama e ele vai te levar para a glória eterna, se você se manter fiel a ele até o fim.
Que Deus te abençoe e te guarde. E guarde esta palavra no seu coração e seja fiel até a morte. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém e amém.